Boa noite, queridos irmãos. Como acordado na sexta-feira, nós estaríamos falando sobre o diálogo que Jesus teve com Nicodemos. E esse diálogo foi muito importante porque ele tratou exatamente da reencarnação, do nascer de novo. E nós trabalhamos bastante sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre esse diálogo de Jesus com Nicodemos, mas com os comentários de João Evangelista, o mergulho de Jesus e o último testemunho de João. É interessante que nós façamos uma reflexão e elevamos nosso pensamento a Deus para que a gente possa, então, agora trabalhar e entender. Nós vamos trabalhar se não me engano, do versículo 16 ao 36 do capítulo 3 de João Evangelista. É um tema um pouco longo, mas eu vou tentar ser breve para vocês. O que foi que João fez de comentário daquele diálogo? Ele disse no versículo 16 ao 21 o seguinte: Deus teve, pois, tanta predileção pelo mundo, que deu seu Filho, o unigênito, para que todo o que nele crê, ao invés de perder-se, ter a vida imanente. Preste atenção nessa palavra imanente, nós vamos trabalhar muito ela, porque em algumas Bíblias se traz como que ele tem a vida eterna. São traduções do grego e do latim que criam certas situações embaraçosas para aqueles que estudam e pesquisam a teologia. E continua João dizendo: pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja preservado por meio dele. Ou seja, Jesus tinha aquela missão específica. Quem nele crê, em Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como todo mundo sabe, eu sou um apaixonado pelo homem Jesus, por tudo que ele falou e fez. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois eram mais as suas obras. Escolheram Barrabás em vez dele e o crucificaram. Porque todo que faz coisas inferiores aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam inculpadas. Mas aquele que faz a verdade chega-se para a luz, para que sejam manifestadas suas obras, porque foram feitas em Deus. Como vamos interpretar isso? Meus irmãos, é muito interessante essa palavra imanente. Nós vamos trabalhar sobre isso. O que é eterno, o que é imediato ou o que é imanente? Nesse ponto que nós tratamos, o evangelista toma a palavra para comentar os ensinos de Jesus a Nicodemos. Olha que coisa interessante. Pouca gente percebe que João fez isso. Os verbos são empregados agora no passado, e as suas palavras gregas são as que geralmente iniciam seus comentários pessoais. No capítulo 2, 25, 4, 8, 5, 13, 20, 5, 13, 20, 6, 6, 33, 13 e 11 do Evangelho de João. Convida-nos, João, na realidade, a buscar a razão íntima dos ensinamentos. O amor de Deus, que é universal, meus irmãos, e não apenas restrito aos elementos de uma determinada religião. Deus ama o mundo. Está escrito em grego. Deus ama o mundo. Interessante observar um detalhe nas minhas pesquisas, que o verbo utilizado no início do versículo dele em grego há 3 verbos que exprimem amar. Um deles é para amar de amizade, querer bem.
Uma outra palavra grega que quer dizer amar de amor, apaixonar-se. E outra palavra grega que quer dizer amar com preferência, ter predileção por. Nesse trecho da tradução grega, do que João escreveu, é empregado este último, ter predileção ou carinho especial pelo mundo. Muita gente interpreta de forma equivocada. Tanto é assim que a oração consecutiva deu seu filho, aquele filho unigênito, que é a própria manifestação divina nos universos ilimitados, meus irmãos. O Cristo cósmico, para que todo aquele que nele crê e que viva a sua vida não se perca, mas obtenha também uma vida imanente. Não é vida eterna, é vida imanente, na perfeita união. Mas nas traduções diversas que nós temos visto, há uma significação assim: vida eterna igual vida imanente, mas não é. São coisas diferentes. A tradução corrente das palavras gregas é vida eterna. No entanto, essa interpretação não é correta. Nós consideramos vida imanente. Por quê? Eu vou explicar. Se fosse um sentido de vida eterna, quem crê nele terá a vida eterna, significaria que quem não cresce não teria vida eterna. E, portanto, deveria ter seu espírito destruído, aniquilado, a morte do espírito. Mesmo se admitisse um castigo eterno, como algumas religiões pregam, que é um absurdo inconcebível, mesmo assim o espírito teria vida eterna, embora não crendo em Jesus. Então, que promessa seria essa? Que vantagem traria o fato de crer em Cristo? Muita coisa. Poderia admitir-se que Jesus aceitava com isso a doutrina dos fariseus, é isso que eu quero que fique bem claro. Tão bem explanada por Joséfo, o historiador Joséfo. O que diz Joséfo em relação aos fariseus? Os fariseus acreditam que possuem um vigor imortal e os virtuosos terão o poder de ressuscitar e viver de novo. E mais, diz ainda Joséfo em relação aos fariseus: ensina os fariseus que as almas são imortais. Olha que coisa interessante. Que as almas dos justos passam depois dessa vida para outros corpos e as dos maus sofrem tormentos eternamente. Isso era o que pensavam os fariseus. Quando fala do suicídio, repete essa mesma teoria. Os corpos de todos os homens são, sem dúvida, mortais e feitos de matéria corruptível, mas a alma é sempre imortal e é uma partícula de Deus que habita os nossos corpos, como a gente tem reiteradamente falado. Recordam os fariseus que todos os espíritos puros, quando partem desta vida, meus irmãos, obtêm um lugar mais santo no céu, donde, no transcurso dos tempos, não somente são novamente enviados em corpos puros, novos, ao passo que as almas dos que cometeram sua autodestruição são condenadas à região tenebrosa do Hades. O Hades está escrito lá na Bíblia, que seria uma espécie de purgatório para algumas religiões, e alguns outros até dizem que é inferno, mas nós chamamos umbral, que é um intermediário entre tudo isso, que isso depende do nosso estado consciencial. Realmente, isso fica bem claro, nos livros do Novo Testamento confirmam e reproduzem as crenças dos fariseus. Pronto. Mas não é só isso que está na promessa. Por isso seria obtido, mesmo sem crer em Jesus, por qualquer fariseu sincero. A solenidade da repetição dessa promessa, eu vou espantar vocês agora, foi feita 45 vezes no Novo Testamento. João fez 25 vezes, Paulo fez 9 vezes, Lucas, no seu Evangelho e nos Atos dos Apóstolos, 5 vezes, Mateus fez 3 vezes, Marcos fez 2 vezes e Judas fez 1 vez, para exprimir algo muito mais profundo e de uma grande importância que normalmente não é interpretada quando se faz as homilias, por exemplo, ou as preleções pastorais.
Tentemos compreender, por exemplo, pesquisando o sentido do adjetivo empregado por João, assim como do substantivo que dele se originou. O substantivo que exprime eterno, em grego, assim definido por Platão, quer dizer anterior, através do tempo e agora não podendo ser destruído. Em outras palavras, o que não tem princípio nem fim. Isso seria o eterno. O advérbio já sempre, como ele é traduzido em alguns livros, também é colocado com a ideia de eternidade, o tempo eterno. Está em Platão. Platão escreveu isso quando escreveu o Fédon, na página 103. Outro substantivo que é correntemente traduzido por eterno, aparece assim definido por Aristóteles, dizendo, é o período que abarca o tempo da vida de cada um, que chama-se aion, dele a permanência na Terra. Realmente, aion, em grego, tem seu paralelo em latim, evon, que deu em português a palavra evo, palavra evo. Tempos evos, tempos mais passados, tempos antigos, outros tempos do passado. Desse substantivo originou-se uma palavra que tem o significado de eterno, que realmente não tinha. Uma vida, a vida de alguém, sentido mais comum dos poetas, está em Homero, na Odisseia, na Ilíada, está em Heródoto, Esquilo, Prometeu, Eumanides e vários outros, como Sófocles, Ajax. Uma outra tradução disso, que foi dito por João, está significando uma época, uma geração, como escrito por Esquilo, Tebas, Demócrito, Platão, Axiolos. Também traduzido como uma parte da vida por Eurípides. Também significando longo espaço de tempo, uma idade, daí a palavra évon, ou tempos évos. Algumas traduções falam priscas eras, usado especialmente com preposições para idades, para gerações, como por exemplo na Teogonia de Hesíodo, ou no livro Suplicantes de Esquilo. Platão também já falava sobre isso, Aristóteles no livro O Céu, que ele falou, Licurgo, etc. Um espaço de tempo também foi uma tradução que criaram nessas traduções todas que nós temos visto, claramente definido e destacado uma era, uma idade, período, o mundo presente em oposição ao mundo futuro, conforme Mateus 13:22, Lucas 16:8. Nesse sentido de eterno, de passado, de futuro, também usado no plural em Romanos 1:25, em Filipenses 4:20, em Efésios 3:9, na primeira epístola aos Coríntios 2:7 e 10:11. Ora, eterno é filosoficamente outra coisa, não é isso. Eterno é o que está fora do tempo, meus irmãos. Como diz Aristóteles, é o que está fora do tempo. E é tão interessante isso que significa ver-se, portanto, como seres eternos, enquanto seres eternos não estão no tempo, porque o tempo não os envolve um ser eterno, nem mede a existência deles. A prova é que o tempo não tem efeito sobre eles, porque eles não estão no tempo. Como o Espírito é eterno, não tem. Quando se fala em eterno em grego, são as palavras que aparecem. Há um trecho importante de Platão, que ele escreveu no livro Timeu, 37 e 38, são 2 páginas, em que sentimos bem a diferença quando a gente lê entre eterno e imediato e imanente. Vamos citá-lo na íntegra e no original. Eu não vou fazer isso. Eu iria citar na íntegra e no original, mas para compreender bem esse sentido, eu vou pedir permissão a vocês para não falar grego. Eu vou pegar a tradução grega e vou dizer como é que eu fiz a tradução literal disso que foi escrito. Para compreendermos bem essas diferenças, Platão, isso é um texto de Platão, pela boca de Timeu,
Qual a diferença entre eternidade e tempo? E fala na criação do tempo juntamente com o céu, isto é, com a abóbada celeste. Esclarece que a eternidade é estável, imóvel, permanente, em realidade, ao passo que o tempo imita essa permanência com a permanência relativa. Olha o texto como ficou, eu vou traduzir em português, de Platão. Quando então o Pai genitor percebeu que este mundo, que foi a joia dos deuses eternos, se movia e vivia, ficou admirado e, alegrando-se, concebeu elaborá-la ainda mais semelhante ao modelo. E como ele é um vivente eterno, e este é o todo, empreendeu aperfeiçoá-lo dentro do possível, Platão, sendo, porém, permanentemente a natureza do vivente. Não seria possível, em vista disso, igualar totalmente a ela o que teve princípio. Do outro lado, tinha feito uma imagem móvel do permanente e, organizando juntamente o céu, fez uma imagem permanente ritmada segundo o número de acordo com a permanência imutável do Um, que é Deus, e isso é o que chamamos tempo. Olha que coisa interessante. Com efeito, meus irmãos, não existindo os dias, preste bem atenção, com efeito, não existindo os dias, as noites, os meses, os anos, antes de ter sido produzido o céu, ele os produziu, então, juntamente com a constituição do mesmo, isso Deus. Todas essas coisas, porém, são parte do tempo e do passado e do futuro. E tudo isso é só um aspecto do tempo que evolui. E não percebemos que falamos impropriamente quando os aplicamos à essência eterna. Isso não tem nada a ver, isso tem a ver com a imanência, não com a eternidade. Com efeito, dizemos que ela era, é e será, mas uma única palavra verdadeiramente lhe convém. É, era e será só devem ser ditos a respeito da evolução que se processa no tempo. Veja bem, porque nos movimentos são eternos, porém esse cabe ser mais velho, ser mais moço, nem evoluir, sendo eterno e imutável. Vamos ver os empregos disso como fica. Nem evoluir através do tempo, nem ter parecido com outrora, nem ter acabado de aparecer agora, nem retroceder, nem ter qualquer qualidade que a evolução atribua às coisas que são percebidas, porque estes são aspectos permanentes pertencentes ao tempo, que imita a permanência do que gene, segundo o número. Além disso, em outras expressões, o evoluído é como se fora mesmo evoluído. O que evoluirá, evoluirá mesmo. O não ser é o mesmo não ser. São expressões inexatas, meus irmãos. Então o tempo evolui com o céu, para que, tendo nascido juntos também sejam dissolvidos. Cada um se dê a dissolução dos mesmos. E o tempo foi feito, segundo o modelo da natureza permanente, para que eu seja mais semelhante possível a ela. Com efeito, o modelo é todo permanente, mas esse o tempo que nós estamos a tratar agora é para sempre um tempo inteiro de passado, presente e futuro. Não, interessante, né? Então vejamos o emprego dessas palavras no Novo Testamento. O substantivo, na realidade, tempo, ou imanente, ou eterno, aparece duas vezes. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, 20, o poder e a divindade deles são eternos. Isso Saulo. Na Epístola de Judas 6,7, ele diz que numa frase que é iniciada dizendo que Jesus salvou do Egito os israelitas, logo sentido simbólico, e prossegue: prendeu os anjos dos cárceres eternos sob treva. Sodoma e Gomorra suportando a injustiça do fogo permanente. O substantivo Eva aparece 120 vezes empregado com esses sentidos. Eu não vou dizer quais são, porque eu levaria muito tempo para falar sobre os séculos, uma época, um lapso de tempo, 92 vezes aqui para vocês.
Mateus 6, 13 e 21, Marcos 3, 29, 11, 14, Lucas, e assim sucessivamente, até vários do Apocalipse. Eu não vou citar um por um. Isso é fazer cansá-los de ouvir versículos e capítulos que tratam desse assunto desta maneira. O século com significado de um mundo material, meus irmãos, em oposição ao mundo espiritual, ou com o sentido de uma geração, aparece no Novo Testamento 28 vezes. Os séculos aparecem, como lapso de tempo, 92 vezes. E o século com significado de mundo material aparece, em oposição ao mundo espiritual, aparece 28 vezes, ou com o sentido de uma geração. Tem vários, eu poderia citar um por um dos versículos e capítulos aqui, mas vamos passar por isso. Também o adjetivo é empregado, o adjetivo imanente, por exemplo, é empregado ao lado de vários substantivos, qualificando em 72 lugares. Uma vez aparece com o sentido de que pode ser interpretado como eterno, usado por Paulo de Tarso, em Romanos 16, 26, ao lado do substantivo Deus. Interessante. Segundo o preceito de que Deus é sempre eterno, em oposição ao que escreve na segunda epístola aos Coríntios 4:4, isto é, do mundo. Mas é muito interessante tudo isso, porque esses adjetivos têm vários sentidos. Por exemplo, futuro. No século ou na época vindoura, da vida seguinte, são citados 19 vezes. Quando ele se refere ao permanente ou perene, no sentido de durar muito tempo, quase um século, 5 vezes. Os tempos atuais, ou seja, este século, 2 vezes, está em Timóteo e está em Tito. Como substantivo vida, cujo sentido estudaremos agora, 45 vezes. O sentido que é dado pelo próprio Jesus na conversa com Nicodemos, no Evangelho de João, que é o que emprega mais vezes a expressão, 25 vezes contra 20 em todos os demais livros do Novo Testamento, lemos ainda: a vida imanente é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e 2, a quem enviaste Jesus Cristo. Por aí verificamos que não é uma vida que dura eternamente. Todas as vidas têm essa qualidade de durar eternamente. Não se refere à duração da vida, mas uma qualidade específica que reside, meus irmãos, no conhecimento da verdade teológica. E ao conhecer essa verdade, haverá então a unificação total com o Cristo, conforme João 17, 11, 21 e 2, que dá a imanência perfeita, que resultará na liberdade, conforme João 8, 32, dos filhos de Deus, conforme Romanos 8, 21, que existe onde está o Espírito de Cristo, 1 Coríntios 10, 29. Paulo também explica qual a origem dessa vida imanente, quando esclarece aos Romanos 6, 23, o trecho que ele diz que o salário do erro é a morte. A recompensa de Deus é a vida permanente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os trechos gregos eu estou passando por cima e estou já traduzindo diretamente para o português. Depois de tudo isso, podemos perceber a profundidade do sentido zoé aionios, em grego. É a vida permanente, meus irmãos, ou imanente em Cristo. O que nós estamos fazendo nas igrejas católicas, evangélicas e pela doutrina, ciência espírita, é que a nossa vida é permanente ou imanente em Cristo. Em outros termos, é uma união total do eu pequeno com o eu profundo, do espírito personalístico com o espírito ou a individualidade. Como eu já tenho falado tantas vezes aqui, a crença em Cristo, baseada no conhecimento e na convicção, que é o que nós chamamos fé, produzirá seus efeitos com a negação da personalidade.
conforme Mateus 16, 24, que fica absorvida pela individualidade, pelo Cristo, que passa a viver em nós. Gálatas 2, 20 e Coríntios 2, 13, 5. É o mergulho na divindade, na qual nos dissolvemos, e isso se realiza através de Cristo. O mergulho, esse é o simbolismo claro do renascer em Cristo dentro de nós. Pela oposição dos termos, salientamos o seguinte: o erro nos trouxe a condição de encarnados, sujeitos à morte. Por isso o salário do erro é a morte. Olha aí, não morremos do corpo físico, mas a recompensa de Deus é tirar-nos, quando nós o quisermos, por nosso esforço, desse cativeiro, dando-nos a vida imanente da unificação com Cristo. Agora todo mundo entendeu. Não mais sujeito a reencarnações e à morte. E aí vai chegar uma época que nós não precisaremos mais estar sujeito à reencarnação e à morte no corpo físico, qualquer que seja ele que a gente venha a ter. E é muito interessante concluir que não podemos ser vida eterna como duração de que todos participam. Não pode ser vida futura como reencarnação, porque todos os espíritos já viveram, a vivem, sempre reencarnando. Não pode ser a vida espiritual do espírito, porque todos eles já têm na alegria ou na dor. Então resta apenas uma coisa e uma vida diferente dessas todas. Por isso compreendemos que só pode ser a vida no reino de Deus, ou no reino dos céus, que é a vida imanente em Cristo. É diferente da vida eterna. Portanto, é melhor adjetivo para traduzir o que os gregos chamam de aionios, quando ao lado do substantivo vida, é imanente. Embora essa tradução não se encontre nos dicionários de grego. Não tem. Eu procurei tudo. No entanto, o sentido cabe perfeitamente. O latim colocou manere, que significa ficar. Manere, ficar. Com o preverbo per, dá ideia de tempo e duração. Com o preverbo in, exprime penetração, interiorização, união interna e íntima dentro de. Os dois são, portanto, o mesmo verbo, manere, formando dois compostos, e permanere e imanere, permanecer em Cristo e estar implantado em Cristo e sentidos como permanente em Cristo e vivendo em Cristo imanentemente. Ficam durante algum tempo a imanência de ficar dentro de e penetrar algo lá, que lá permanecer. É por isso que nós mergulhamos e dizemos, vivemos uma nova vida, somos um novo homem, porque nós temos imanentemente o Cristo interno em cada um de nós. O versículo 17 do João Evangelista, ele diz que Deus enviou seu Filho não para julgar o mundo, mas para encaminhá-lo na direção certa. Parece à primeira vista haver contradição entre essa frase e o que se diz logo adiante em 5:22. O Pai a ninguém julga, mas entregou todo julgamento ao Filho, acrescentando-se isso no 5.2. Acrescentando-se o seguinte: ele lhe deu o poder de julgar, porque é filho do homem. Nós já explicamos o que é ser filho do homem. Também em Mateus se descreve o filho a julgar, no capítulo 25, 31, 46. Entretanto, a contradição é mais aparente do que real. Uma coisa é dizer que o filho julgará, ou que o julgamento lhe foi entregue. Olha como é o problema da tradução. E outra totalmente diferente é dizer que foi essa a causa da descida do Filho. Como nós já explicamos, a descida de Jesus, encarnado em Maria,
encarnado através de Maria, como Yahvé. Nós já falamos sobre isso. Por isso que nós dizemos que Jesus é Deus. É uma coisa que nesse passo que estamos comentando, afirma-se que a razão de sua vinda não foi o julgamento da humanidade, não, como muita gente pensa e fala aí. Embora isso lhe tenha sido colocado nas mãos. Mas a missão de Jesus foi de tirar a humanidade do caminho errado. Em grego está expressado assim, para orientá-la para o caminho reto, outra expressão grega. Isso é, para preservá-la ou salvá-la. O sentido dos versículos seguintes, de 18 a 21, é bastante claro na sua interpretação literal, não carecendo nem comentário, mas eu vou mesmo assim dizer alguma coisa. Eu vou dizer que nesse trecho, nós verificamos que mais clara se torna a linguagem mística de João Evangelista. O mundo, expresso pela palavra cosmo, com significado ordem ou harmonia do universo, é a manifestação visível do Cristo cósmico, ou seja, do Filho unigênito que está dentro de nós. Portanto, a primeira exteriorização do cosmos é já de per si uma doação que o Pai faz de seu Filho unigênito. É a primeira expressão de exteriorização do cosmos, de Deus. Recordemos ainda, já falamos que Deus é o Espírito, está em João 4:24. Isto é, o amor, o qual ao expandir-se e manifestar-se assume a atitude de Pai, o Verbo, Logos, palavra. Por isso que se diz que o Verbo, a palavra, o Verbo, habitou entre nós. Isto é, o amante, o que é resultado de sua manifestação ou exteriorização, é o Filho, que é o universo em sua totalidade absoluta e que, portanto, é realmente unigênito, ou seja, o amado. Por isso que nós sempre tratamos uns aos outros, amado, amada. Então, essa é que é uma das questões importantes. Por tudo isso, vemos que o Cristo cósmico é o Filho unigênito, sim, de Deus, que está dentro de cada um de nós, sendo então chamado Cristo interno, ou mônada divina que cada um de nós tem. Foi isso que o João tentou dizer, explicando o que Cristo estava dizendo a Nicodemos. Ora, todos aqueles espíritos que por sua evolução chegam a compreender isto, a buscar e a conseguir a consciência cósmica, principalmente alguns membros da Fraternidade Branca e outros que vivem buscando essa consciência cósmica do Cristo cósmico, também denominado união com o Cristo interno, porque acreditaram nas palavras do manifestante divino, estes conseguirão a vida imanente, a vida una com a divindade, com Deus, com Jesus, que está em todos e em tudo, vida que flui internamente de dentro deles, como fonte de água viva, como o próprio Jesus disse, eu te darei de uma água de beber, de uma fonte que nunca seca. João 4,14 falava isso. Esses não mais se perderão na ilusão da matéria satânica, ou opositora, como nós já explicamos, a diferença do adversário, do opositor, a ela regressando constantemente, vida após vida, mas empreenderão o caminho libertador da evolução sem fim, meus irmãos. E Jesus, o maior manifestante da divindade entre as criaturas terrenas, que eu sou extremamente apaixonado, a quem denomina sua santidade o Espírito, não veio para julgar os homens, que apontou apenas o caminho de suas palavras e muito mais com seus próprios exemplos, mas deixou as criaturas livres para escolher a estrada longa ou curta, larga ou estreita, ou a porta larga ou a porta estreita.
Ele nos ensinou a finalidade de sua encarnação. Foi apenas conservar e preservar esse mundo nosso de cada dia, dando-lhe seus exemplos, ensinando-lhe sua doutrina e derramando sobre o globo terrestre o seu sangue vivificador. Por isso que quando a gente ouve as pessoas dizerem sangue de Jesus tem poder, tem, ele derramou seu sangue, um sangue vivificador. Mas ninguém interpreta a Bíblia dessa forma como eu estou fazendo. No entanto, agora vocês entenderam. No entanto, aqueles que não creem e se apegam à matéria, que nós chamamos, de algumas religiões chamam, ao opositor ou Satanás, já se julga em si mesmo com sua própria atitude ao renegar o Espírito, mas aquele que se rebelar contra o Espírito, o Santo, não será libertado nem neste século, nem no futuro. Mateus 12:33 e Marcos 3:29 e Lucas 12:10, que nós estamos estudando os evangélicos juntos. Renunciam espontaneamente à evolução alguns. E nem nessa encarnação, nem na próxima poderão ser libertados do seu karma. Com efeito, a base ou a barema do julgamento é que a luz cristônica baixou até o mundo na manifestação de Jesus. Mas os homens preferiram as trevas à luz, tanto que o crucificaram. E justifica-se a preferência de suas obras de separatismo, sectarismo, divisão, concorrência, egoísmo, ambição material, ódios, né? Tudo isso que nós estamos vendo aí, são mais, ou seja, não sintoniza com o amor de Deus. Já aqueles que agem e vivem a verdade, se aproximam vibracionalmente da luz, como nós já explicamos isso várias vezes, e deixam que suas obras se manifestem, porque sendo realizadas em união total com amor com Deus, são obras boas. O ser bom ou não só depende de nós. Mas porque diz crer no nome do unigênito Filho de Deus, versículo 18, o nome é a identificação da essência que se manifesta, só por isso. Poderia chamar-se qualquer coisa, mas é a identificação da essência que se manifesta. Trata-se, portanto, de crer na manifestação do Filho de Deus, que é a força crística exteriorizada nos universos, conforme seja santificado o teu nome, Mateus 6:9. A ela unindo-se a criatura através da infinitização própria, realizando a consciência cósmica. O nome exprime, pois, a realidade mesmo do Cristo divino que está em cada um de nós. E com isso, eu expliquei a expressão dada por João, a interpretação de João, sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Esse é que é o problema. Mas aí depois, para não perder muito mais tempo de vocês, eu vou falar sobre o mergulho de Jesus, que seria o seu batismo, né? E como ele fazia, como ele mergulhava. Mas eu posso até falar agora um pouco sobre Jesus mergulha, de 22 a 24. Depois disso, tudo que aconteceu, foi Jesus com seu discípulo para a Galiléia, para a Judéia, e ali se demorava com eles e mergulhava. Olha que coisa interessante. João também estava mergulhado em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo ia e era mergulhado, eram batizados, pois João não tinha sido ainda lançado ao cárcere, João Batista. Então eles eram batizados por João. Ao sair de Jerusalém, após as festas de Páscoa, Jesus permanece nas cercanias com seus discípulos, exercendo o mesmo ministério que João Batista, que se havia retirado para Enom, perto de Salim, 8 milhas ao sul de Citópolis, na Samaria. Nesse local haviam várias fontes, e João não tinha sido encarcerado ainda, porque ele foi encarcerado depois. Parece que essa observação é feita no intuito de salientar, por João Evangelista, essa observação feita por ele, que o ministério público de Jesus começou antes da prisão do João Batista, já que pelos sinópticos, pelos evangelhos sinópticos,
que silencia sobre esse período, pareceria que Jesus já operara publicamente depois desse fato. Está em Mateus 4,12 e Marcos 1,14. Por enquanto, o texto não esclarece isso. Mas no capítulo 4, versículo 2, está dito que Jesus não mergulhava pessoalmente, mas apenas os discípulos o faziam. Então, o Batista batizava todos os discípulos. Depois da manifestação na Cidade da Paz, permanece a individualidade no louvor a Deus, aproveitando-se das circunstâncias, meus irmãos, para exercitar seus discípulos, as personalidades ainda incompletas, no ministério material dos ritos, que os ajudasse a desvencilhar-se dos defeitos inerentes à separatividade que cada um de nós tem. Tinham assim a oportunidade de entrar em contato com a massa e de tanto repetir a necessidade da reforma mental e da purificação, essas palavras proferidas para os outros iriam penetrando por endosmose no próprio subconsciente de cada um daqueles elementos daquela época, preparando-os na mentalização positiva para a libertação dos defeitos seculares que nós temos. Eu diria até defeitos milenares que nós temos. Em sua evolução, o espírito necessita passar por diversos degraus de exercitação, porque a natureza não dá saltos. Preste bem atenção, a natureza não dá saltos. Daí ser indispensável até hoje que haja diversas agremiações religiosas. É indispensável que tenham igrejas, é indispensável que tenham agremiações religiosas. Não importa que denominação você dê, mas desde que elas sejam ligadas ao bem e ao Cristo, para que sejam atendidas todas as criaturas nos mais diversos graus de evolução. Esse é um ponto importante. Mas João dá ainda o último testamento. O que diz João? Ora, levantou-se uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem deste testemunho, eis que ali está a mergulhar, e todos vão com ele. Respondeu João. Olha o que João Batista respondeu: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele, João Batista. E que tem a esposa é o esposo. O que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do esposo, pois esse meu gozo está completo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa era a missão de João Batista. O que vem de cima está sobre todos, e o que vem da terra é da terra, e o que vem do céu está sobre todos. E Jesus veio do céu e está sobre todos. Foi isso que o João Batista falou. O que ele viu e ouviu, disse, dá testemunho, e ninguém recebe seu testemunho. O que recebeu seu testemunho, este confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, já que Deus não dá o Espírito sob medida. O Pai ama o Filho, e tudo pôs em sua mão. Isso João Batista dizendo. O que crê no Filho tem a vida imanente. Olha aí. A palavra imanente aparece outra vez aqui em João Evangelista. E o que, porém, desobedece ao Filho, Jesus, não verá a vida no mundo espiritual, mas sobre ele permanece o acicate de Deus. Dessa atuação de Jesus nasce uma disputa de ciúmes entre os discípulos de João e um judeu. O assunto era a purificação, rito que os fariseus tanto desprezavam e de que salientavam a parte material, ao passo que Jesus sublinhava o lado espiritual. A diferença era essa. Os discípulos de João repararam na ascendência cada vez maior de Jesus sobre o povo em prejuízo de João Batista. E aí vem a ciumeira.
e vão fazer queixa ao seu rabi, embora reconhecesse que Jesus estivera com João, a lei do Jordão, no capítulo 1, 28, nós falamos sobre isso, e que o Batista dera testemunho em favor dele, dizendo, eis o Messias. Foi quando apareceu a pomba, simbolicamente. No entanto, a causa do ciúme se manifesta contra toda lógica. Ele está a mergulhar e todo mundo vai a ele. A expectativa era de suscitar um protesto enraivecido de João Batista para a concorrência de leal de Jesus, mas Jesus não estava fazendo isso. Como é humana essa cena? Em todas as épocas. O ciúme sempre existiu. A resposta de Batista é que foi uma surpresa enorme para os seus próprios discípulos. É magnífica de humildade e consciência de seu papel na história e encerra em si a preciosa lição de espiritualidade que disse João Batista: nada pode receber o homem se do céu não lhe vier, nada, seja bem ou mal, julgue-se pobreza ou riqueza, atribui o nome de poder ou escravidão, tudo vem do céu. Embora possa parecer justo ou injusto, quem é capaz de julgar? Não podemos fazê-lo. O que nos parece bom pode ser mal e vice-versa, porque o pode ser bom para mim é mal para o outro. Nem julgar os outros, nem julgar-nos a nós mesmos. Incompetência total, meus irmãos, por falta de dados, não penetramos o íntimo de ninguém. Ninguém se atreva a querer modificar o outro. Ninguém penetra o íntimo de ninguém. Nem mesmo o nosso íntimo a gente penetra. Não, tanto é que a essência é tentar conhecer a si mesmo. Então aprendamos primeiro a receber tudo com muita humildade. Depois o Batista evoca um testemunho de seus discípulos de que eles já antes declararam não ser o Cristo, mas apenas um enviado diante dele. Quem tem a consciência da espiritualidade superior jamais fará porque não é. Embora pululem hoje, como sempre pulularam, os missionários, um monte de missionários divinos e mestres que nós temos por aí, todos se apresentam em seu próprio nome, assumindo de modo geral uma atitude muito superior à realidade, ou até mesmo forjando situações para engrandecer sua vaidade. Eu. O Batista ensinou com o exemplo como agir certo. Nada de arrogar-se prerrogativas imaginárias, frutos de sonhos vaidosos. Apresenta depois uma alegoria bastante elucidativa num casamento. É o noivo que possuirá a esposa. No entanto, o amigo do noivo alegra-se ao sentir a alegria de que ele participe integralmente. João é o amigo que está radiante com a vitória de Jesus e não o concorrente que se entristece por ficar para trás. A função de João foi apenas batizar Jesus e preparar-lhe o caminho, como nós já dissemos tantas vezes. Essa alegria atinge o grau máximo, pois é mesmo necessário que ele, Jesus, cresça aos olhos do povo. E ele cresceu, tanto que hoje nós temos aí quase 3 bilhões e meio de cristãos no mundo. O que ele, Batista, se vai afastando aos poucos, até como a estrela d'alva, que anuncia o sol e que depois empalidece e morre. É assim? Para deixar que o astro-rei envolva e fecunde a terra com o seu esplendor, como Jesus fez. Os evangelistas, meus irmãos, assumem então a palavra e tecem novos comentários. O João Evangelista, comparando Jesus com o precursor, que vem de cima, o filho do homem, com o que vem da terra, filho da mulher. Que nós já explicamos tudo isso. O homem liberto das encarnações, que para os indianos chama-se Sansara, e na Palestina chama-se Gilgul, com o que ainda está presa a roda fatídica do mergulho intermitente no ventre da mulher, no líquido amniótico.
O que não exclui que este último possa encontrar-se já em último grau. Pode vir um espírito super, hiper evoluído, como temos tido vários casos aí. Pronto a passar para o outro nível, como era o caso de João Batista. Entre os filhos de mulher, ninguém é maior que João Batista, disse Jesus. Entre os filhos de mulher, porque Jesus era o filho do homem. Mateus 11 e Lucas 7:28. E em assim sendo, meus amigos, em assim evoluindo, sabe-se perfeitamente o que se passa no mundo superior, onde permanece nos intervalos de suas descidas da terra, porque se conserva desperto e consciente, provavelmente já no plano mental como nós tratamos. E com isso consegue, ao reencarnar, um espírito evoluído assim, recordar-se perfeitamente bem de tudo. Prova-o, no caso do Batista, a alegria que teve, ainda prisioneiro no ventre de Isabel, ao reencontrar Jesus, que nem Isabel sabia que Maria estava grávida de 1 mês. Mas o João Batista, na barriga de Isabel, começou a pular de alegria. Se lembra que eu tratei desse assunto? Está em Lucas 1, 41 e 44. Por isso, pode o evangelista dizer com segurança que dá testemunho do que viu e ouviu. O Batista viu e ouviu e veio trazer seu testemunho de que Jesus vem de cima, ou seja, do céu, das regiões mais elevadas do Espírito. Mas ainda, ninguém recebe o testemunho de João, que afirma ser Jesus o manifestante divino do Filho unigênito de Deus. Mas aqueles que recebem esse testemunho confirmam que Deus é o verdadeiro. O adjetivo em grego é a forma negativa do substantivo que significa esquecimento, onde não culto, ou seja, sincero ou insincero. As traduções é que são uma coisa terrível. Passa a falar de Jesus, o enviado, o manifestante. O evangelista diz cujas palavras são as próprias palavras de Deus interno, que ele exterioriza através de puríssimos canais de sua humildade e de seu amor, que ninguém amou mais que Jesus, dando sua própria vida por cada um de nós. Isso porque quando o Espírito está uno com Deus, não há medida de restrição alguma. Não dá o Espírito sob medida, disse a Bíblia. O Pai ama o Filho e tudo colocou em suas mãos. E é aí que se declara a razão do livre-arbítrio que foi otorgada aos filhos de Deus, que somos nós, e que tanto é respeitado pela divindade que em nós reside. Cada um conseguirá sua evolução na proporção de sua livre e espontânea vontade, com a duração maior ou menor segundo o seu próprio albedrio. Por isso que nós somos resultado de nossas atitudes. Tudo que nós fizemos hoje se repercutirá amanhã em nossas novas vidas, se alguns tiverem alguma nova vida. E é por isso que aquele que crê, que se unifica ao Filho, ao Cristo interno, possui a vida imanente. Olha, eu voltei a palavra imanente aí. Mas quem lhe desobedece, preferindo a matéria, esse não participará da vida espiritual, mas sentirá sempre sobre si o acicate de Deus. Acicate, eu vou explicar o que é. Acicate, meus irmãos, é o aguilhão que faz os bois morosos caminharem mais rápido. Acicate, pois, moralmente, é a insatisfação que vem do nosso íntimo, onde reside Deus, e que nos impele a evoluir, bom ou mau grado. Se o quisermos, tudo bem. Se não o quisermos, o embate entre a lei e nos há dores e sofrimentos atrozes, provas, expiações, que acabarão por fazer-nos encontrar o caminho certo. Essas palavras, nas tradições comuns, são interpretadas absurdamente como a ira de Deus sobre nós, atribuindo à divindade um dos mais tristes vícios do homem atrasado, um Deus bélico, castigador. Ora, esse substantivo grego, que eles não traduziram da forma adequada, exprime literalmente uma agitação interior que expande a alma. Daí se originou o termo osgarno, olha que coisa interessante. É exatamente a insatisfação que nos serve de acicate para a conquista das coisas
que nos satisfaz. Essa agitação provém do âmago do coração de cada um de nós, ou seja, do nosso Cristo interno, meus irmãos. E o homem, enganado pelas aparências, procura nas riquezas, na fama, na glória, no intelectualismo, nos ritos religiosos, ou seja, em tudo que pertence à personalidade, como eu já deixei bem claro. Por toda parte vazio, que tudo isso deixa você vazio e, portanto, a dor. Até que, quando cansado de sofrer, desiludido das aparências, o homem crê finalmente nas palavras do seu Cristo interno e então se aproxima da luz e conquista, enfim, a vida imanente. E para encerrar, eu diria para vocês que preciosos foram esse testemunho de João, pelo qual, mais uma vez, vemos confirmado que muitas vezes ainda veremos na continuação desse nosso ponto de vista a respeito do sentido oculto dos evangelhos e, sobretudo, de João. A interpretação simbólica e mística que vimos fazendo é realmente o ensinamento profundo de toda a vida do Mestre inefável, meus irmãos, que nos veio revelar o caminho único para a verdade e para a vida. Como eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Isto é, para o Deus interno que nos chama na realidade, com gemidos inenarráveis, como Romanos 8,26. Nesses últimos comentários seus, o evangelista é bem explícito, usando evidentemente a linguagem de sua época, mas deixando entrever a realidade. Infelizmente, poucos foram os que tinham compreendido isso, e esses mesmo não o revelaram, senão em meias palavras. Agora, porém, cremos que já é tempo de dizer, de cima dos telhados, tudo o que nos foi revelado aos ouvidos. Mateus 10, 27, Lucas 12, 3. Está na hora de sabermos a verdade. Eu estou descerrando o véu das coisas ocultas nos evangelhos, para que cada um de nós analise, reflita e sinta Deus e Jesus dentro do seu coração. E todos aqueles que tiverem alcançado certos graus de evolução, meus irmãos, perceberão por si mesmo, pela ressonância que esses comentários despertarem em seus corações, que sem sombra de dúvida há um ensinamento mais profundo, em espírito e verdade, como diz João 4, 23 e 24, oculto sob o véu da letra, palavra, letra da lei. Não, e sob as aparências de fatos e de nomes, e que será percebido por aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração para entender. E com isso, meus irmãos, citando por fim Marcos 7, 17, 18, João 12, 40, Isaías 6, 10, quando eu digo que aqueles que têm olho de ver, ouvido de ouvir e coração para entender, entendam tudo isso que eu falei sobre Jesus, o testemunho de João, a explicação de João, o ciúme que houve num determinado momento, mas que foi superado, porque o próprio João Batista fez isso e disse, não sou eu, o Cristo que vem do céu, do céu. O que é da matéria é da matéria, o que é de Deus é de Deus, e Jesus é de Deus. Então, cada um de nós, nesse momento, eu gostaria de elevar-se o pensamento a Deus e agradecesse por essa noite, agradecesse por esse dia maravilhoso que nós vivemos, porque na próxima reunião nós vamos falar sobre a prisão de João, a injusta também prisão de João. Como eu já disse uma vez, que o julgamento mais injusto da humanidade foi o julgamento de Jesus. Vamos falar na próxima sexta-feira sobre a prisão de João. Em nome de Deus, em nome de Jesus, pela toda a autoridade que Ele me deu e serenidade para vos falar e descerrar o véu da verdade, do que está oculto em cada um dos tópicos e itens dos evangelistas, que estão segredos, que as pessoas precisam entender e ouvir e ver.
Em nome de Jesus, eu vos abençoo hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz do Senhor seja sempre com cada um de nós. Ele está no meio de nós. Amém.